A história das 10 pragas do Egito é um dos eventos mais incríveis e poderosos da Bíblia. É sobre Deus entrar na história para mostrar seu poder, desafiar um faraó teimoso e libertar seu povo da escravidão. A história é mais do que apenas história, isso nos ensina sobre a força de Deus, suas promessas e seu amor por nós, ainda hoje. Pense no seguinte: o que seria necessário para alguém ver isso? Deus estava no controle do faraó. Foram necessários 10 atos incríveis e assustadores de Deus para transmitir a mensagem. Essas pragas não foram apenas eventos aleatórios. Cada um tinha um motivo. Eles não eram apenas para libertar os israelitas, mas também para mostrar que os falsos deuses do Egito não podiam fazer nada. Foi uma luta entre o Criador do universo e um governante humano que pensou que ele era melhor que Deus. Para entender, tente ver as coisas do ponto de vista de Deus. As pragas. Vamos começar pensando na situação. Os israelitas estavam no Egito há mais de 400 anos. Eles foram lá para escapar de uma fome, mas com o tempo foram forçados à escravidão dura. Eles foram tratados mal, espancados e gritaram a Deus por ajuda. Deus os ouviu. Ele escolheu Moisés, que se sentiu desqualificado por causa de seu passado gaguejante e perturbado, para enfrentar o faraó e exigir liberdade. Para o povo de Deus, este foi um evento realmente importante. O Egito era a nação mais forte na época, e o faraó foi tratado como um deus. Pedir a ele para deixar uma nação inteira de escravos se libertar foi um desafio direto ao seu poder. Esta história é contada no livro de Êxodo, um dos livros mais importantes da Bíblia. Vejamos um versículo importante onde Deus fala a Moisés e prepara o cenário para o que está prestes a acontecer. Êxodo 7. 1-2 ESV. E o Senhor disseram a Moisés: Veja, eu fiz você como Deus para o faraó, e seu irmão Aaron será seu profeta. Você falará tudo o que eu comandará e seu irmão Aaron dirá ao faraó para deixar o povo de Israel sair de sua terra. Antes de continuarmos, convido você a permanecer conectado enquanto exploramos histórias juntos. 1-2 ESV. O Senhor disse a Moisés: Veja, eu fiz você como Deus para o faraó, e seu irmão Aaron será seu profeta. Você falará tudo o que eu ordenando, e seu irmão Aaron dirá ao faraó para deixar o povo de Israel sair de sua terra. Antes de continuarmos, convido você a permanecer conectado enquanto exploramos histórias juntos. Se você estiver animado para saber mais sobre a Bíblia e crescer em sua fé, reserve um momento para se inscrever. É fácil acompanhar essas lições e compartilhar essa jornada com outras pessoas. Agora, vamos olhar para a primeira praga e ver o que ela nos ensina sobre o poder de Deus e seus planos. A primeira praga é onde Deus. Vamos mergulhar na primeira praga, onde Deus transformou as águas do Nilo em sangue. Mas vamos quebrar isso de maneira simples e entender o que significa, não apenas para Faraó e Egito, mas para nós hoje também. Imagine o seguinte: o rio Nilo era o batimento cardíaco do Egito, sua fonte de vida, fornecendo água para beber, agrícola e transporte. Até tinha significado espiritual. O rio Nilo era o batimento cardíaco do Egito antigo. Era a força vital deles, fornecendo água para beber, agrícola e transporte. Até tinha significado espiritual. Os egípcios adoraram o Nilo, tratando-o como um deus. Então, imagine o choque deles quando Deus transformou o Nilo ao sangue. Não era apenas um desastre físico, foi um desafio direto para suas crenças e modo de vida. Deus estava mostrando que somente Ele é o Deus verdadeiro, não o rio ou os ídolos para os quais oravam. Veja como aconteceu no Êxodo 7. 14. Os egípcios amavam e respeitavam tanto o Nilo que o adoravam. Quando Deus transformou o Nilo ao sangue, era mais do que apenas um desastre físico, era um desafio direto para suas crenças e modo de vida. Deus estava mostrando que somente Ele é o Deus verdadeiro, não o rio ou os ídolos para os quais oravam. Veja como aconteceu em Êxodo 7. 14-24. 24. Deus disse a Moisés para ir ao faraó de manhã. O faraó estava à beira do rio, provavelmente em seu carro, realizando algum ritual porque os egípcios costumavam adorar seus deuses no Nilo. Deus ordenou que Moisés dissesse: Deixe meu povo ir para que eles possam me servir. Mas, como sabemos,
O coração do faraó foi difícil e ele recusou. Então Deus disse a Moisés para levar sua equipe, o mesmo que ele usou anteriormente para realizar milagres. Quando Deus atingiu a água do Nilo, o rio se transformou em sangue. Não era apenas o Nilo, cada pedaço de água no Egito foi afetado, incluindo riachos, lagoas e até água em potes. O peixe morreu, o rio sanca, e as pessoas não podiam beber. O Egito estava no caos. Porque Deus escolheu a água como o primeiro alvo. Vamos pensar sobre isso. A água representa a vida. Sem ele, a morte é secura. Em Gênesis 1:2, vemos que a água estava presente no início da criação, o que é tão importante para a vida. Ao transformar a água em sangue, Deus estava enviando uma mensagem clara: eu controlo a vida e a morte. Sou o Criador e posso tirar o que você depende. Há também algo simbólico sobre o sangue em Levítico 17:11. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue e o sangue é sagrado. Representa a vida e a expiação. Nesta praga, o Nilo que se transforma em sangue pode ser visto como um sinal de julgamento. O Egito era culpado de oprimir o povo de Deus e derramar sangue inocente. Deus estava dizendo: eu vejo a injustiça e estou trazendo julgamento. Os mágicos do faraó tentaram copiar esse milagre e conseguiram até certo ponto. Mas aqui está a coisa: eles não podiam desfazer. Eles só podiam imitar isso, o que mostra como o poder humano é limitado. Os milagres de Deus são tão incríveis. Eles mostram não apenas sua força, mas também sua autoridade sobre tudo. Vamos fazer uma pausa e pensar sobre isso por um momento. Com que frequência depositamos nossa confiança em coisas que parecem seguras? Como os egípcios fizeram com o Nilo. Pode ser nosso trabalho, relacionamentos ou até nossa força. Mas quando essas coisas são abaladas, somos lembrados de que somente Deus é inabalável. Salmo 46 First, It saistet God is our refuge and strength, and he is always there for us, especially during hard times. This plague ashes us to trust in God as the true source of life. Even though Pharaoh's heart remained hard, refusing to let the Israelites go, we can see that God is patient. He did not destroy Egypt immediately, instead, he gave Pharaoh many chances to repent. Jet as Egyptians opportunities to turn into day. De segundo praga, Deus enviado ao Egito era sapo. Faraó gentilmente informe que o Senhor quer que seu povo vá para que eles possam servir ao Senhor. Agora, podemos nos perguntar por que sapos? Qual foi o objetivo dessa praga específica? Os sapos eram importantes para os egípcios. Eles viram sapos como símbolos da vida e da fertilidade. Uma de suas deusas, Hecate, as pessoas pensavam que ela tinha o poder de trazer vida, especialmente durante o parto, porque estava associada a sapos. Ao cobrir a terra com sapos, Deus estava mostrando que mesmo seus deuses não eram páreo para ele. Ele estava demonstrando que sozinho é o doador da vida, não Hecate ou qualquer outro ídolo. A Bíblia diz que os sapos saíram do rio e invadiram tudo. Eles estavam nas casas das pessoas e nas camas. Seus fornos e tigelas amassados provavelmente eram bastante nojentos, certo? Você pode imaginar o quão irritante e nojento isso deve ter sido. É como em todos os lugares que eles se viraram, havia sapos. Os egípcios não podiam escapar deles. É um lembrete de que, quando Deus envia uma mensagem, ninguém pode ignorá-la. Os mágicos do faraó tentaram imitar essa praga, assim como fizeram com o primeiro, e sim, eles conseguiram trazer mais sapos para fora do rio. Vamos pensar sobre isso juntos. Que bom fez isso. Eles não podiam se livrar dos sapos, eles só podiam adicionar ao problema. É como adicionar água a um navio afundando. Isso nos mostra que o poder humano, por mais impressionante que pareça, é sempre limitado em comparação com a de Deus. Finalmente, o faraó teve o suficiente. Ele chamou Moisés e Arão e implorou que orassem ao Senhor para tirar os sapos. Em Êxodo 8:10 Faraó percebeu que Deus estava ouvindo quando ele disse: por favor, Deus, afaste os sapos de mim e do meu povo. Moisés concordou em orar, e Deus respondeu. Os sapos morreram e a terra fedida de seus corpos apodrecentes. Mas uma vez que o problema se foi,
O coração do faraó ficou duro de novo e ele se recusou a deixar as pessoas irem. Vamos pensar sobre o faraó era um biscoito muito difícil. Ele finalmente concordou em deixar o povo ir depois que Deus o pediu. Os sapos eram mais do que apenas um incômodo. Eles eram um sinal de Deus. A praga forçou o faraó e os egípcios a enfrentarem seu desamparo. Eles eram vocês para controlar seu ambiente, mas havia um problema que eles não conseguiram resolver por conta própria. É um lembrete do que Jesus disse em João 15:5. Além de mim, você não pode fazer nada. Essa praga também nos ensina algo sobre arrependimento. Faraó gritou a Deus quando ele estava com problemas, mas assim que as coisas melhoraram, ele voltou aos seus velhos caminhos. Como muitas vezes fazemos a mesma coisa? Oramos quando a vida fica difícil, mas quando o problema passa, esquecemos de Deus. Repelente significa se voltar para Deus e ficar com Ele, não apenas chamando quando precisamos de ajuda. No Salmo 51:10 Davi disse: Deus, por favor, me dê um coração limpo e um bom espírito. Deus queria um coração que sempre estivesse com ele, não importa o que. A terceira praga que Deus enviou ao Egito foi os mosquitos, ou piolhos, dependendo da versão da Bíblia que você lê. Mas não importa como você os chama, eles eram pequenos e irritantes. Eles se espalharam por todo o Egito. Vejamos essa praga de uma maneira fácil de entender. Dessa forma, podemos ver o que Deus estava ensinando o faraó, os egípcios e até nós. Podemos encontrar a história desta praga em Êxodo 8. Vamos ver onde estamos. 19 Depois que o faraó não deixaria os israelitas irem depois das duas primeiras pragas, Deus disse a Moisés para tentar algo novo. Desta vez, não houve aviso no faraó. Deus simplesmente disse a Moisés para que Aaron atinja a poeira do chão com sua equipe. Quando Aaron obedeceu, a poeira se transformou em mosquitos e eles cobriram toda a terra do Egito. Agora, pense nisso. Agora, vamos fazer uma pausa por um momento para imaginar isso. Você está do lado de fora, e de repente a poeira da terra se transforma em insetos minúsculos e mordidos. Eles estão por toda parte. Nas pessoas, em animais, em todos os cantos. Não há escapatória. Isso não era apenas sobre irritação, foi um lembrete poderoso da autoridade de Deus sobre toda a criação. E em Gênesis 2:7 somos lembrados de que Deus formou o homem a partir do pó do solo. Agora, essa mesma poeira foi transformada em uma ferramenta de julgamento. Deus estava deixando claro que tudo, mesmo o pó sob os pés, está sob seu controle. Aqui é onde fica realmente interessante. Os mágicos do faraó tentaram replicar essa praga, assim como tinham com a água virando sangue e os sapos, mas desta vez eles falharam. Eles não podiam transformar poeira em mosquitos em Êxodo 8:19 Os mágicos admitiram que haviam perdido. Eles disseram ao faraó que isso estava fazendo Deus. Até esses homens, que estavam tão orgulhosos de seus poderes, tiveram que reconhecer que estavam lidando com uma força muito maior que eles. Mas o coração do faraó foi difícil. Mesmo depois de ver seus mágicos admitir que essa era a obra de Deus, ele se recusou a ouvir. Ele ainda não deixaria os israelitas irem. Isso nos diz algo sobre o perigo de orgulho e teimosia. Faraó viu a verdade, mas ele escolheu ignorá-la. Em Provérbios 16:18, a Bíblia diz que estar muito orgulhoso pode nos levar a um caminho de destruição, e ser muito quente pode nos fazer cometer erros. O orgulho do faraó levou a um caminho de destruição, e é um aviso para todos nós ter cuidado e proteger nossos corações contra cometer os mesmos erros. Essas pequenas criaturas podem parecer pequenas e insignificantes, mas eram impossíveis de ignorar. Eles entraram em tudo, interrompendo a vida cotidiana de uma maneira que não poderia ser ignorada. Isso é um lembrete de que Deus pode usar até as menores coisas para chamar nossa atenção, como diz em 1 Coríntios 1:27. A Bíblia diz que Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Às vezes, são as pequenas coisas, as interrupções, os inconvenientes, que nos lembram nossa necessidade de Deus. Essa praga também mostrou que os deuses do Egito eram impotentes. Os egípcios tinham deuses por quase tudo: criação, fertilidade, saúde,
mas nenhum deles poderia parar o que estava acontecendo. Deus estava mostrando que ele sozinho é o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. No Salmo 24, 1, diz que a terra é o Senhor, e tudo nele e todos que vivem lá pertencem a ele. Nenhum Deus falso pode estar contra ele. Agora, e quanto a nós? O que podemos aprender com esta terceira praga? Primeiro, é um chamado à humildade. O orgulho do faraó o impediu de reconhecer a autoridade de Deus, e precisamos ter cuidado para não cair na mesma armadilha. Segundo, é um lembrete prestar atenção às pequenas coisas da vida. Às vezes, Deus usa pequenos desafios para nos acordar e nos aproximar dele. Por fim, é um aviso a examinar nossos corações. Você já sentiu que estava resistindo a Deus em alguma área da sua vida? Nesse caso, agora é a hora de se render e confiar nele. A quarta praga que Deus enviou ao Egito foi enxames de moscas. Imagine isso por um momento, não apenas algumas moscas zumbindo em torno da comida, mas enxames tão grossas que cobriram tudo. Você já se perguntou como seria resistir a Deus em qualquer área da sua vida? Nesse caso, agora é a hora de se render e confiar nele. A quarta praga que Deus enviou ao Egito foi enxames de moscas. Imagine isso por um momento, não apenas algumas moscas zumbindo em torno da comida, mas enxames tão grossas que cobriram tudo. O ar estava cheio de moscas e a vida ficou infeliz para o povo. Isso não era apenas um inconveniente, foi uma mensagem poderosa de Deus para o faraó e o povo do Egito. Vamos quebrá-lo simplesmente para entender o que isso significa para nós hoje. Esta história é contada em Êxodo 8. 20. O ar estava cheio de moscas, e a vida se tornou muito difícil para as pessoas. Isso não era apenas um inconveniente, foi uma mensagem forte de Deus para o faraó e o povo do Egito. Vamos quebrá-lo simplesmente para entender o que isso significa para nós hoje. Esta história é contada em Êxodo 8. 20 a 32. Deus enviou Moisés ao faraó com o mesmo comando de antes: deixe meu povo ir, para que eles possam me servir. Deus alertou o faraó de que, se ele recusasse, enxames de moscas invadiriam o Egito. Essas moscas preenchiam o palácio do faraó, as casas de seus funcionários e todas as partes da terra. Mas algo era diferente nessa praga. Deus disse em Êxodo 8:22, mas naquele dia eu separarei a terra de Goã, onde meu povo habita. Vou garantir que não haja enxames de moscas lá, para que você possa ter certeza de que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. A terra de Goã era onde moravam os israelitas. Deus manteve as moscas fora de Goã para proteger seu povo. Enquanto o Egito sofria, os israelitas estavam seguros. Isso mostrou que Deus faz a diferença entre aqueles que o seguem e aqueles que se opõem a ele. No Salmo 91, 7, a Bíblia diz que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua mão direita, mas não chegará perto de você. Isso nos lembra que a proteção de Deus para seu povo é real e poderosa. Assim como Deus alertou, as moscas vieram em enxames e invadiram o Egito, enchendo a terra e arruinando tudo. A Bíblia não diz exatamente que tipo de moscas eram essas, mas causaram mais. À sua mão direita, não haverá mal, mas as moscas o manterão seguro. A proteção de Deus para seu povo é real e poderosa, assim como ele alertou. As moscas vieram em enxames, invadiram o Egito e arruinaram tudo. A Bíblia não diz exatamente que tipo de moscas essas eram, mas causaram mais do que apenas aborrecimentos. Essas moscas provavelmente espalharam doenças e tornaram a vida caótica. Imagine tentar comer, dormir ou trabalhar enquanto está cercado por insetos zumbidos e mordores. Seria insuportável. O faraó começou a se sentir desesperado. Ele chamou Moisés e Arão e disse-lhes para sacrificar ao Deus dentro da terra. Êxodo 8. 25. Mas Moisés explicou que eles precisavam deixar o Egito para adorar a Deus adequadamente. O faraó concordou em deixá-los ir, mas somente se Moisés orasse para remover as moscas. Moisés orou, e Deus respondeu. As moscas desapareceram completamente. Mas assim que as moscas se foram, Moisés tinha um coração para coração com o faraó, explicando que seu povo precisava deixar o Egito para adorar a Deus da maneira que deveria. Depois de alguma hesitação, o faraó lhes deu luz verde. Mas então,
Algo incrível aconteceu, Moisés rezou, e as moscas que os incomodavam desapareceram. O faraó deve ter visto que as coisas estavam mudando, porque ele rapidamente mudou de ideia e não deixou os israelitas partirem. Agora, vamos falar sobre a lição que todos podemos tirar desta história. Primeiro, vemos o poder de Deus. As moscas não apareceram por acaso. Deus os enviou ao Egito e os manteve fora do Egito. Isso nos mostra que Deus controla tudo, mesmo as menores criaturas. E essa é uma mensagem com a qual todos podemos aprender, assim como diz em Colossenses 1:16 nos diz que tudo no céu e na terra, tanto o visto quanto o invisível, está sujeito ao mandamento de Deus. Até as pequenas criaturas, como os insetos, são afetadas pela vontade de Deus. Esta história também destaca a justiça de Deus. Os egípcios estavam tratando mal os israelitas, e Deus estava garantindo que eles fossem responsabilizados. As moscas eram uma maneira de Deus avisar gentilmente o faraó, oferecendo a ele a chance de obedecer a Deus. Mas a teimosia do faraó o impediu de fazer o que era certo. Isso nos faz pensar em nossas próprias vidas. Há momentos em que estamos resistindo a Deus, como em Tiago 4:6, diz que Deus está do lado dos humildes e pode até dar aos orgulhosos o que eles merecem. Se somos humildes, podemos experimentar a graça de Deus em vez de seu julgamento. Por fim, essa história nos lembra a proteção de Deus. Enquanto o Egito sofria, Deus manteve seu povo seguro em Gozém. Isso nos mostra que Deus cuida daqueles que confiam nele. Isso não significa que não teremos problemas, mas significa que Deus observa sobre nós e nos protege, mesmo de maneiras que talvez não vemos. Em Isaías 41:10, Deus diz: "Não se preocupe, porque estou aqui com você. E não tenha medo, porque estou com você. Eu sou seu Deus. Eu vou te tornar forte. Eu vou ajudá-lo. Eu o apoiarei com minha mão direita forte." A quinta praga que Deus enviou ao Egito foi realmente sério. Ele matou os animais do Egito. Mas isso não era apenas perder animais. Foi um ataque à riqueza, modo de vida do Egito e até suas crenças. Você pode ler mais sobre isso em Êxodo 9:1-7. Deus disse a Moisés para lembrar gentilmente o faraó da mesma mensagem: "Deixe meu povo ir para que eles possam me servir." Mas desta vez, Deus deu ao faraó um aviso claro. Ele disse que se o faraó se recusasse, Deus atingiria o gado do Egito com uma doença mortal. Os cavalos, burros, camelos, gado, ovelhas e cabras morreriam. Mas 1:7, Deus falou com o faraó novamente, dizendo: "Deixe meu povo ir para que eles possam me servir." Mas desta vez, Deus deu ao faraó um aviso claro. Ele disse que, se o faraó não deixasse os israelitas irem, Deus atingiria os animais do Egito com uma doença muito ruim. Os cavalos, burros, camelos, vacas, ovelhas e cabras morreriam, mas Deus prometeu que nenhum dos animais que pertencia aos israelitas morreriam. Essa praga foi muito específica. Deus não enviou destruição aleatória. Ele fez uma diferença clara entre os egípcios e os israelitas. Isso mostrou que Deus não era como os falsos deuses do Egito. Ele é o único Deus verdadeiro. Em Êxodo, capítulo 9, em Êxodo 9:4, Deus disse que faria uma distinção entre o gado dos israelitas e o gado do Egito. Isso significava que os animais dos israelitas não morreriam durante a praga. E, de fato, quando a praga chegou, era exatamente como Deus havia dito: o gado dos egípcios morreu, mas nenhum dos animais em Gozém, onde viviam os israelitas, foram prejudicados. O faraó até enviou as pessoas para verificar se era verdade, e elas descobriram que nenhum animal pertencente aos israelitas havia morrido. Mas mesmo depois de ver isso com seus próprios olhos, o faraó endureceu seu coração e se recusou a deixar os israelitas irem. Por quê? Deus escolheu atingir o gado no Egito. Os animais eram muito importantes para os egípcios. Eles os usaram para comida, agricultura, transporte e até para mostrar como eram ricos. Perder seus animais era como perder tudo o que eles confiam para viver e trabalhar. Foi um grande golpe para a vida diária e a sobrevivência. Há também outra razão pela qual os egípcios adoraram animais como parte de sua religião. Alguns de seus deuses, como Hathor,
A deusa da fertilidade e as Apis, o deus touro, eram representados como gado. Ao atingir o gado, Deus estava mostrando que ele era mais poderoso que seus deuses. Em Isaías 42:8 Deus diz: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, minha glória. Dou a mais ninguém, nem ofereço meu louvor a ídolos esculpidos. Essa praga não era apenas sobre julgamento, era a maneira de Deus mostrar que ele é maior do que todos os outros deuses. O faraó teve a opção de fazer. Cada praga lhe deu a chance de se humilhar e obedecer a Deus, mas o faraó se recusou a ouvir, mesmo quando o poder de Deus estava claro. Isso nos lembra como o orgulho pode ser perigoso. Em Provérbios 29:1, diz que, se forem ditas a fazer algo e não escutam, de repente enfrentaremos algumas consequências sérias. A teimosia do faraó o levou ainda mais a problemas, e é um lembrete para que todos nós permaneçamos abertos à orientação de Deus. O que podemos aprender com isso hoje? Primeiro, essa praga nos lembra que tudo o que temos vem de Deus. Nossos empregos, dinheiro, saúde e posses são todos presentes dele. Assim como o Egito perdeu o gado, somos lembrados de que nada neste mundo é permanente. Em Jó, capítulo 1, Jó disse que Deus lhe deu 21 empregos e depois os levou embora. Abençoado seja o nome do Senhor. Isso nos ensina a confiar em Deus, não nas coisas que possuímos. Em seguida, devemos pensar no que adoramos. Os egípcios confiaram em seus deuses e posses, mas nenhum deles poderia ajudá-los. Existem coisas em nossas vidas que colocamos acima de Deus. Em Mateus 6:33 Jesus disse: Procure primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão adicionadas a você. Devemos ter certeza de que Deus está em primeiro lugar. Enquanto o gado do Egito morreu, os animais dos israelitas ficaram ilesos. Isso nos lembra que Deus cuida daqueles que confiam nele, mesmo em tempos difíceis. No Salmo 23:1, diz que o Senhor é o nosso pastor, e não precisamos nos preocupar porque Deus fornece ao seu povo e podemos confiar nele para atender a todas as nossas necessidades. A sexta praga foi um evento profundamente pessoal e doloroso para os egípcios. Eles tinham furúnculos ou feridas dolorosas na pele. Ao contrário das pragas anteriores que afetaram a terra, a água ou os animais, esta impactou diretamente a saúde do povo. Vejamos isso da maneira mais simples de entender o que Deus estava ensinando nesse momento em Êxodo capítulo 9:8-2 Deus deu a Moisés e Arão instruções claras. Ele disse a eles para tirar fuligem de uma fornalha e jogá-lo no ar enquanto o faraó estava assistindo. A fuligem tornou-se poeira fina que se espalhou por toda a terra do Egito. Em todos os lugares que se acalmou, fazia com que furúnculos aparecessem na pele de pessoas e animais. As furúnculos são feridas abertas que causam dor intensa, dificultando a movimentação, a sentar ou até dormir. Essa praga era inevitável e afetou a todos, desde o faraó e seus oficiais até as pessoas comuns, até os mágicos que haviam tentado copiar os milagres de Deus. Agora, eles eram impotentes. Êxodo 9:1 diz: E os mágicos não poderiam ficar diante de Moisés por causa dos furúnculos. Pois os fervuras vieram sobre os mágicos e todos os egípcios. Por que, eu me pergunto, Deus enviou essa praga de furúnculos? Até esse momento, as pragas haviam danificado principalmente a terra e os recursos do Egito, mas agora Deus direcionava sua saúde. Os egípcios adoravam deuses como Sekhmet e Isis, que eles acreditavam ter poder sobre a cura e a saúde. Ao enviar essa praga, Deus mostrou que esses deuses não tinham poder real. Somente o Deus de Israel tem controle sobre a vida e a saúde. Deuteronômio 32:39 God says there is no God beside me. I bring life and healing to the wounded. The salt that Moses anerem edicame from a furnace. This may have symbolized the furnaces the Israelites were forced to work in as slaves, making bricks for Egypt. It is as told God was turning Egypt's cruelty back onto them. Em Galatians 6:7 the Bible says that you should never begin, ele não vá, e ele não é o que você faz com que o que você está fazendo, afirmou Hebreus 3:15. Somos avisados hoje, meus amigos, se você ouvir a voz dele, não se torne duro,
como na rebelião. Primeiro, nos lembra que nossa saúde está nas mãos de Deus. Não importa o quanto confiemos em medicina ou tecnologia, a vida e a cura vêm dele. Lembre-se disso em nossos corações, meus amigos, quando nos voltamos para o Salmo 10. 3 diz que ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É tão importante agradecer a Deus pelo dom da saúde e confiar nele em tempos de doença. Em seguida, devemos pensar em nossos corações. O faraó se recusou a se arrepender, mesmo quando Deus deixou seu poder claro. Existem áreas em nossas vidas onde resistimos a Deus. Talvez Deus esteja nos pedindo para perdoar, soltar o pecado ou confiar mais nele. Não devemos esperar que as dificuldades nos lembrem. Se você estiver se sentindo deprimido, tente recorrer a Deus em Tiago 4:6. Diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, vamos todos nos humilhar diante de Deus e buscar sua graça. Essa praga também nos lembra que Deus é justo. O Egito causou grande sofrimento para os israelitas e agora eles estavam experimentando as consequências de suas ações. Mas mesmo no julgamento, o propósito de Deus não era apenas punição. Também era para liderar o faraó e o Egito ao arrependimento, como diz em 2 Pedro 3:9, Deus não demora em cumprir sua promessa, mesmo que pareça que Ele é paciente em relação a você e não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos nós atinjam o arrependimento. O desejo de Deus é que as pessoas voltem para Ele. A 7ª praga foi uma tempestade diferente de qualquer coisa que o Egito já tenha visto. Deus enviou um granizo tão poderoso que destruiu as colheitas, matou animais e aterrorizou o povo. Vejamos isso em palavras simples para entender a mensagem que Deus era terminando, não apenas para o faraó e os egípcios, mas para nós hoje. No Êxodo capítulo 9, os versículos 13 a 35, Deus disse a Moisés para lembrar gentilmente o faraó novamente para deixar seu povo ir para que eles pudessem servir a Deus. Desta vez, Deus deu a faraó um tipo diferente de aviso, como explicou em Êxodo 9:14. Desta vez, enviarei todas as minhas pragas para você, seus servos e seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Deus queria que o faraó entendesse que não se tratava apenas de libertar os israelitas, mas também de mostrar que ele era o único Deus verdadeiro. Deus então deu a faraó uma escolha. Ele alertou que uma enorme tempestade de granizo estava chegando, uma tempestade como ninguém no Egito jamais já havia visto antes. Ele disse ao faraó para proteger as pessoas e os animais, trazendo se eles ficassem do lado de fora, eles morreriam. Embora o faraó tivesse desobedecido a Deus tantas vezes, Deus ainda deu a ele e aos egípcios a chance de se preparar. Este foi um ato de misericórdia. Quando a tempestade chegou, era exatamente como Deus havia alertado. A granizo choveu com tanta força que quebraram árvores, arruinaram as colheitas e mataram qualquer ou qualquer coisa restante nos campos. Havia também um raio, piscando e fogo misturado com o granizo. Foi uma demonstração aterrorizante do poder de Deus. Êxodo 9:4 diz que houve granizo e fogo piscando continuamente no meio do granizo. Era tão pesado que era como nada que a terra do Egito já tenha visto. Imagine permanecer naquela tempestade, ouvir o trovão, ver o raio e sentir a terra tremer. Ficou claro que este não foi um evento comum. Esta foi a obra de Deus. Mas algo incrível aconteceu na terra de Gosém, onde moravam os israelitas. Nenhuma granizo caiu lá mais uma vez. Deus protegeu seu povo, deixando claro que ele estava cuidando deles. No Salmo 91:10, diz que nenhum mal acontecerá com você, e nenhuma praga chegará perto da sua tenda. Isso nos mostra que a proteção de Deus para o seu povo é intencional e poderosa. A reação do faraó à tempestade é importante. Depois que o granizo parou, o faraó admitiu: desta vez eu pecou. O Senhor está certo, e eu e meu povo estamos errados. Ele até pediu a Moisés que orasse para que a tempestade parasse e prometeu deixar os israelitas irem. Moisés orou, e a tempestade terminou, mas assim que o perigo passou, o faraó teve uma mudança de coração e decidiu não deixar o povo ir. Ele ainda estava se sentindo duro, e seu arrependimento não era totalmente genuíno.
Esta praga nos ensina algumas lições realmente importantes. Por um lado, nos mostra que Deus tem poder completo sobre a natureza. Os egípcios adoravam falsos deuses como nós, a deusa do céu e conjunto, o deus das tempestades. Mas essa tempestade provou que esses deuses não tinham poder. Somente o Deus de Israel está no controle dos céus e da terra. Veja Ch 37.5, diz que Deus fala com uma voz poderosa, fazendo coisas incríveis que muitas vezes não conseguimos entender completamente. A tempestade foi uma maneira de Deus mostrar seu poder sobre toda a criação. Segundo, a praga era uma maneira de Deus demonstrar sua justiça e misericórdia. A tempestade de granizo causou muita destruição, mas Deus alertou o faraó e deu aos egípcios a chance de obedecer, dizendo-lhes para trazer seus servos e animais para dentro de casa. Mesmo no julgamento, Deus mostrou misericórdia. Em 2 Pedro, capítulo 3, 9 diz que o Senhor está sempre pronto para cumprir suas promessas, mesmo que pareça que Ele está demorando. Ele é sempre paciente conosco e não quer que ninguém sofra. Ele quer que todos se desculpem por seus pecados e voltem para Ele. Deus deixou o faraó mudar de ideia e voltar para Ele. Isso nos ensina que é importante ser real quando dizemos muito por nossos pecados. Faraó disse que estava arrependido e pediu a Moisés que orasse, mas ele realmente não mudou seu coração. Ele só queria que a tempestade parasse, para não ter um relacionamento real com Deus. Este é um lembrete para termos cuidado e não pensarmos que Deus resolverá rapidamente todos os nossos problemas. Em Mateus 15, 8, Jesus disse: as pessoas me honram com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deus não quer palavras vazias, Ele quer arrependimento genuíno e um coração sincero. Através da tempestade, Deus mostrou seu poder, sua misericórdia e sua justiça. Ele chama todos nós para confiar nele, obedecerem a ele e se voltarem para ele com sinceros corações. A 8ª praga era um enxame de gafanhotos que cobriam o Egito, destruindo tudo verde ao longo do caminho. Isso foi mais do que apenas um desastre natural, foi uma mensagem direta de Deus para o faraó e os egípcios. Deus que nos ensina hoje em Êxodo 10, 1-20, Deus disse a Moisés para ir ao faraó novamente. Ele disse: deixe meu povo ir para que eles possam me servir. Mas desta vez, Deus acrescentou algo importante. Ele disse a Moisés que essas pragas não eram apenas para o faraó, mas para as gerações futuras ver seu poder. Deus disse que você pode contar ao seu filho e seu neto como eu lidei com severidade com os egípcios e os sinais que fiz entre eles, para que você possa saber que sou o Senhor. Quando Moisés e Arão entregaram o aviso de Deus, disseram ao faraó o que aconteceria se ele se recusasse a obedecer. Eles disseram que um enxame de gafanhotos cobriria o Egito, comendo tudo depois do granizo. Os gafanhotos preencheriam o palácio do faraó, as casas de seus funcionários e até as autoridades do faraó implicaram que ele deixasse os israelitas dizendo: você não vê que o Egito está arruinado. Mas o coração do faraó permaneceu duro. Ele tentou fazer um acordo, dizendo que deixaria os homens irem, mas não as mulheres, as crianças e os pequenos. Moisés recusou, então o faraó não concordaria. Então Deus disse a Moisés para esticar seus funcionários, e um forte vento leste começou a soprar pela terra. O vento carregou em um enorme enxame de gafanhotos. Êxodo 10:15 diz que cobriu a face de toda a terra para que a terra estivesse escurecida e eles comiam todas as plantas e os frutos das árvores. O granizo não deixou nada de verde. Sem plantas, sem árvores, sem colheitas. Você pode imaginar o quão devastador isso deve ter sido. Os gafanhotos são pequenos, mas quando se reúnem em um número tão grande, podem destruir tudo. Deus usou essas pequenas criaturas para humilhar uma nação poderosa. Isso nos lembra os 1 Coríntios 1:27 diz que Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Até as menores coisas estão sob o controle de Deus, e Ele pode usá-las para seus propósitos. Essa praga também mostrou quão impotentes os egípcios eram. Eles não conseguiram parar os gafanhotos, proteger suas colheitas ou consertar os danos. Ficou claro que eles eram completamente dependentes de Deus,
se eles admitiram ou não. No Jó 12, a Bíblia diz que a vida vem de Deus, e tudo o que temos vem dele. Depois que os gafanhotos causaram danos, o faraó pediu Moisés e Arão. Ele disse: eu pecou contra o Senhor, seu Deus, e contra você. Ele implorou que orassem a Deus para remover os gafanhotos. Moisés orou, e Deus enviou um forte vento de oeste e soprou os gafanhotos no Mar Vermelho, e nenhum gafanhoto foi deixado no Egito. Mas assim que a praga terminou, o faraó endureceu seu coração novamente e se recusou a deixar os israelitas irem. Esta praga nos ensina várias lições. Primeiro, mostra que Deus é paciente, mas firme. Ele deu muitas chances de Faraó de obedecer, mas o orgulho do Faraó continuou atrapalhando. Em Provérbios 16 e 18, diz: o orgulho passa antes da destruição e um espírito altivo antes de uma queda. A teimosia do Faraó levou ao desastre para seu povo e em sua terra. Segundo, essa praga nos alerta sobre a obediência atrasada. O Faraó continuou prometendo deixar os israelitas irem, mas ele nunca seguiu. Isso é um lembrete de que, quando Deus nos chama para agir, não devemos atrasar. Em Tiago 4,17, diz isso, e é importante entender que, se você souber a coisa certa a fazer e não faz isso, é um pecado. É como não obedecer. Finalmente, essa praga nos ensina a confiar na provisão de Deus, porque os gafanhotos destruíram tudo que o Egito confiava em busca de comida, mostrando a rapidez com que as coisas materiais podem ser retiradas. Em Mateus 6:17, diz que não fazer o que você sabe é certo é um pecado. É como não obedecer a Deus. Além disso, não confiar na provisão de Deus é um pecado. Os gafanhotos destruíram tudo que o Egito confiava em busca de comida, mostrando a rapidez com que as coisas materiais podem ser retiradas. Em Mateus 6:19, Jesus disse: não se guarde para si mesmos tesouros na terra, onde mariposa e ferrugem destroem, e onde os ladrões se dividem e roubam. Deus é o único que pode nos provocar de uma maneira que dura. Então, o que podemos aprender com a praga dos gafanhotos? Primeiro, devemos lembrar que Deus tem poder e autoridade sobre tudo, até as menores criaturas. Segundo, precisamos nos humilhar e obedecer a Deus sem demora. Terceiro, devemos confiar em Deus como verdadeiro fornecedor de todas as nossas necessidades. Deus usou. Os gafanhotos eram a maneira de Deus de mostrar a Faraó e os egípcios que Ele é o Senhor. Ele quer que reconheçamos seu poder e dependamos dele em todas as partes de nossas vidas. A nona praga era uma escuridão tão profunda e espessa que poderia ser sentida. Não era apenas a ausência de luz, foi uma mensagem poderosa de Deus mostrando sua autoridade e desafiando o Deus mais adorado do Egito. Vejamos isso em palavras simples para entender o que aconteceu e por que é importante para nós hoje. Em Êxodo 10:21-29, Deus disse a Moisés para esticar a mão em direção ao céu para que as trevas cobriam o Egito. Quando Moisés obedeceu, toda a terra foi mergulhada em uma escuridão que durou 3 dias. Era tão intenso que as pessoas não podiam se ver ou sequer se mudarem de seus lugares. Imagine a escuridão completa, sem luz solar, luar ou estrelas, apenas a escuridão esmagadora em todos os lugares. Mas algo incrível aconteceu: os israelitas, o povo de Deus, ainda tinha luz em suas casas. O Êxodo 10:23 diz: mas todo o povo de Israel tinha luz onde eles moravam. Não é incrível? Não foi por acaso. Deus estava mostrando mais uma vez que Ele se preocupa com o que se preocupa com o que eu se preocupa com o que eu se preocupa. Traz luz para aqueles que confiam nele. Em sua vida e ajuda a navegar nas sombras. Essa escuridão não é apenas física. Na Bíblia, as trevas geralmente simbolizam julgamento, separação de Deus e cegueira espiritual. O Egito era espiritualmente cego, recusando-se a reconhecer o poder e a autoridade de Deus. A escuridão física refletia seu estado espiritual. Em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar nas trevas, mas terá a luz da vida. É difícil imaginar como era para o Egito quando eles se recusaram a seguir a Deus. Eles foram deixados nas trevas físicas e espirituais. A reação do faraó mostra o quão endurecido seu coração se tornou.
Mesmo depois dessa praga aterrorizante, ele ainda se recusou a deixar os israelitas irem. Ele tentou negociar com Moisés, dizendo que as pessoas poderiam sair, mas tiveram que deixar o gado para trás. O faraó ficou tão zangado quando Moisés se recusou a adorá-lo que ele disse a Moisés para ir embora e nunca mais voltar. Ele disse que se Moisés visse seu rosto novamente, Moisés morreria. É fácil ver como o orgulho e a teimosia do faraó o tornaram incapaz de ver a verdade. O que podemos aprender com essa praga da escuridão? Primeiro, nos lembra que Deus está no controle de tudo. Deus tem autoridade sobre a luz e a escuridão, sobre a criação e a própria vida. Isso está escrito no livro de Gênesis 1:3. Deus disse que haja luz e havia luz. Não há Deus falso, nenhum ídolo, e nenhum poder humano pode estar contra ele. Segundo, nos convida a refletir sobre as trevas espirituais em nossas próprias vidas. Existem partes de nossas vidas onde estamos segurando a luz de Deus. Talvez seja um pecado com o qual estamos lutando, um medo em que estamos segurando ou uma área onde não estamos confiando totalmente nele. Em 1 João 1:5, diz: Deus é luz, e nele não há escuridão. Quando você caminha com Deus, você vive na luz dele e solta a escuridão. Essa praga nos mostra como Deus é fiel ao seu povo. Enquanto o Egito estava coberto de escuridão, a luz de Deus brilhava nas casas dos israelitas. Isso nos lembra que, por mais sombrio que o mundo pareça ao nosso redor, a luz de Deus está sempre com seu povo. Como diz em 2 Coríntios 4:6, diz que Deus, que disse que haja luz na escuridão, nos deu a luz de seu conhecimento de sua glória em Jesus Cristo. A nona praga era uma poderosa demonstração da autoridade de Deus sobre a criação, um lembrete do perigo de cegueira espiritual e um sinal da esperança que temos à sua luz. Ele nos ensina a deixar a luz de Deus brilhar em todas as partes de nossas vidas e a confiar nele, mesmo quando o mundo se sente sombrio. Em seguida, veremos como o plano de Deus para a libertação de seu povo se desenrola na praga final e mais devastadora. Há muito a aprender com sua palavra. A 10ª e última praga foi a mais devastadora. Deus enviou para o Egito. Foi a morte do primogênito, um julgamento tão severo que finalmente quebrou a resistência do faraó. Mas este plague não era apenas sobre julgamento. Foi também sobre a misericórdia de Deus e seu plano de resgatar seu povo. Vejamos isso em palavras simples para entender o que significava para o faraó, para os israelitas, e para nós hoje em Êxodo 11:1-10. Deus contou a Moisés sobre a última praga, e foi bastante intenso. Ele disse que isso aconteceria à meia-noite, e levaria todos os primogênitos no Egito, do filho de Faraó ao primogênito do servo mais pobre e até do primogênito dos animais. Essa praga era uma maneira de mostrar a todos no Egito que Deus estava no comando. Em Êxodo 12:12, Deus disse: Vou mostrar aos egípcios o que significa me desobedecer. Sou o Senhor, mas não deixarei meu povo sem proteção. Dê aos israelitas algumas instruções especiais para ajudá-los a evitar o julgamento. Deus disse em Êxodo capítulo 12:13, Quando eu vejo o sangue, vou passar por cima de você, e nenhuma praga acontecerá com você para destruí-lo. É daí que vem o termo Páscoa. Naquela noite, assim como Deus havia dito, o anjo da morte passou pelo Egito em Êxodo 12:29, à meia-noite, o Senhor derrubou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentou em seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todo o primogênito do livestoque. Havia um choro alto no Egito, porque havia uma única casa sem alguém, sem o sangue. Felizmente, as portas foram poupadas e as pessoas dentro estavam seguras. Vamos pensar sobre o que isso nos ensina. Primeiro, esta praga mostra que Deus é santo e justo. O faraó havia desobedecido a Deus repetidamente. Mesmo após 9 pragas, a morte do primogênito foi um julgamento direto do faraó, que pensou que poderia desafiar o poder de Deus. Em Romanos 6:23, diz que os salários do pecado são a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado traz julgamento, mas Deus também fornece uma maneira de escapar dele. Isso leva à segunda lição, o sangue do Cordeiro.
Os israelitas foram salvos não porque eram melhores que os egípcios, mas porque confiavam e obedeceram ao mandamento de Deus para colocar o sangue em suas portas. O sangue era um sinal de fé e obediência, e apontou para algo muito maior em João 1:29, o Batista disse sobre Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do cordeiro no Egito era uma foto do sangue de Jesus derramado na cruz para nos salvar do pecado e da morte. Terceiro, essa praga nos lembra a libertação de Deus após a morte do primeiro faraó. Finalmente, o faraó deixou os israelitas irem. Ele disse a Moisés irem para levar o povo e deixar o Egito imediatamente. Os israelitas eram escravos há 400 anos, mas em uma noite, Deus os libertou em Êxodo 12, no final de 430 anos, os anfitriões do Senhor saíram da terra do Egito. Isso não é incrível? Isso mostra que Deus sempre mantém suas promessas e entrega seu povo em seu momento perfeito. O que isso significa para nós hoje? Primeiro, nos lembra que o pecado tem consequências, mas Deus fez um caminho para sermos salvos por Jesus Cristo. Assim como os israelitas foram salvos pelo sangue do Cordeiro, somos salvos pelo sangue de Jesus quando colocamos nossa fé nele. Em Efésios 1:7 nos diz que, através de Jesus, todos somos perdoados pelas coisas que fizemos de errado. É tudo por causa de sua graça. Também nos incentiva a confiar e obedecer a Deus. Os israelitas tiveram que seguir cuidadosamente as instruções de Deus, mesmo que nunca tivessem experimentado nada parecido antes. Estamos dispostos a confiar em Deus e obedecê-lo, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Em Provérbios 3:5, diz confiar no Senhor com todo o seu coração e não depender do seu próprio entendimento. Finalmente, essa história nos lembra que Deus tem o poder de nos libertar de qualquer coisa que nos mantenha em cativeiro. Assim como ele libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele pode nos libertar do pecado, medo ou qualquer outra coisa que nos une. Em João 8:36, Jesus disse: Se o sol se pisar, você estará livre. A 10ª praga foi uma poderosa demonstração da santidade, justiça, misericórdia e fidelidade de Deus. Isso nos aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, e nos lembra que, através dele, podemos experimentar a verdadeira liberdade e libertação. Vamos confiar nele, obedecer a sua palavra e lembre-se de que ele é sempre fiel para salvar aqueles que depositam sua fé nele. A história das 10 pragas do Egito é mais do que apenas uma série de milagres e julgamentos. É uma mensagem que fala diretamente em nossas vidas hoje. Através dessas pragas, Deus revelou seu amor e poder incomparáveis. Seu poder, justiça e profundo amor por seu povo estão lá para você e eu também. O Deus que entregou Israel ainda está trabalhando, chamando-nos de nossos próprios Egitos, os lugares onde o pecado, o medo e o orgulho nos mantêm escravizados. Pense sobre isso, o faraó. Seu amor inabalável por seu povo e sua justiça são um farol para todos nós. A história do Egito Antigo não é apenas um relato histórico, é um lembrete comovente para cada um de nós. O mesmo Deus que levou Israel a sair do Egito ainda está trabalhando, nos guiando para uma vida de liberdade do pecado, medo e orgulho. A teimosia do faraó levou à perda de tudo que ele mantinha querido. Ele testemunhou o poder de Deus com seus próprios olhos, mas escolheu endurecer seu coração repetidamente. Que sua história seja um lembrete gentil para nós. Existem áreas em sua vida em que você está resistindo a Deus. Existem coisas que você está segurando, como orgulho, medo ou pecado, em vez de se render totalmente a Ele. Como lemos em Hebreus 3:15 nos diz que, se ouvirmos a voz dele, não devemos endurecer nossos corações. Deus é paciente, mas ele nos chama para responder enquanto ainda há tempo. As pragas também nos mostram a incrível misericórdia de Deus. Repetidas vezes, ele deu ao faraó a chance de se arrepender e, para seu povo, ele forneceu uma maneira de escapar. O sangue do cordeiro protegeu os israelitas durante a praga final, e essa mesma imagem nos aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue para nos salvar do pecado e da morte eterna em João 14:6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, exceto por mim. Se você ainda não confiou nele, encorajo você a fazê-lo agora. Seus braços estão abertos, prontos para libertá-lo, não importa onde você esteve ou o que você fez. Mas essa história não termina com julgamento, termina com liberdade. Os israelitas saíram do Egito como um povo livre, não mais escravos, mas escolhidos e protegidos por Deus. Essa mesma liberdade está disponível para você hoje em Gálatas 5:1, diz que Cristo nos libertou, e devemos permanecer firmes e não nos enviarmos novamente a um jugo da escravidão que está nos impedindo. Seja o que for, seja medo, vício ou dúvida, Deus é maior. Ele tem o poder de quebrar todas as cadeias e nos levar a uma vida de verdadeira liberdade. Então, quando fechamos, deixe essa história o levar à ação. Não vá embora inalterado. Lembre-se, Cristo nos libertou. Fique forte e não deixe nada segurar você. Seja medo, vício ou dúvida, Deus é maior. Ele tem o poder de quebrar todas as cadeias e levá-lo a uma vida de verdadeira liberdade. Então, quando fechamos, deixe essa história o levar à ação. Não vá embora inalterado. Pense no poder e misericórdia de Deus. Olhe para o seu coração. Há algo que Ele está chamando para deixar de lado? Existe um passo de fé que você precisa dar. Lembre-se de que o mesmo Deus que trouxe Israel do Egito é o mesmo Deus que pode ajudá-lo através do que você está enfrentando. Se esta mensagem falou com você, reserve um momento para orar e peça a Deus para ajudá-lo a confiar nele. Reserve um momento para refletir sobre o incrível poder e misericórdia de Deus. Olhe dentro de si mesmo e pergunte-se: há algo que Ele está chamando para deixar de lado? Existe um passo de fé que você precisa dar. Lembre-se, o mesmo Deus que trouxe Israel do Egito é o mesmo Deus que pode trazê-lo através do que você está enfrentando. Se esta mensagem falou com você, reserve um momento para orar e peça a Deus para ajudá-lo a confiar nele. Peça a Ele para suavizar seu coração e levá-lo à liberdade e propósito que Ele tem para sua vida. Se você já experimentou a libertação dele, compartilhe-a com outra pessoa. A história das pragas não é apenas história, é um lembrete de que nosso Deus está vivo, poderoso e pronto para salvar. Finalmente, se você encontrou encorajamento e verdade nessa jornada, espero que considere assinar-se para se juntar a essa comunidade, onde continuaremos explorando as profundezas da Palavra de Deus e crescendo em fé juntos. Vamos entrar na liberdade que Ele nos deu e brilhar sua luz em um mundo que precisa desesperadamente. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confie nele, siga-o e deixe levá-lo à sua maravilhosa luz.